Olá, eu sou Fábio Neri, mestre em desenvolvimento empreendedor, psicossocioterapeuta. Hoje irei apresentar aqui no 21º Congresso Internacional de Trilogia Analítica, onde trata a beleza da consciência e a consciência da beleza, a matriz Self, método criado para conscientização do empreendedor utilizando a dialética kepiana. Criei esse método com o propósito de solucionar uma grande problemática nas empresas atuais: a estagnação. Na época, fazendo o meu mestrado, fiz diversas pesquisas em literaturas que tratavam do tema. E geralmente, quando o tema era tratado ou quando as pesquisas eram realizadas com os empreendedores, ao se questionar o que impediria o desenvolvimento de seus empreendimentos, eles muitas vezes respondiam que eram os impostos, ou o mercado, ou a localização, ou um conflito com o sócio, ou o governo que não apoiava com seus incentivos, ou os fornecedores que estavam endurecendo as negociações. E quando essas pesquisas eram realizadas com os especialistas, geralmente os especialistas consultores, muitas vezes, diziam que a maioria dos problemas relacionado à estagnação de uma empresa estavam com a própria gestão ou com o próprio dono do negócio. Com base nisso, procurei observar o grau de consciência, tentando relacionar com o desenvolvimento das empresas. Então, existia ali uma correlação. Quanto maior o grau de consciência ou a censura do empreendedor, quanto menor a censura, mais a empresa era desenvolvida. E quanto maior a censura, menos a empresa era desenvolvida. Procurando assim estabelecer uma relação com isso. E aí foi quando surgiu, para corrigir esse problema, a ideia de fazer uma matriz que pudesse abranger os aspectos da personalidade do empreendedor no que se refere ao seu entendimento, ao seu esforço, à sua ação e a seu sentimento. Pois acredito eu que esses são fatores fundamentais de se observar quanto à atividade do empreendedorismo. Haja visto que todos esses aspectos estão relacionados a estudos anteriores feitos por especialistas ao identificar fatores que
são essenciais para a atividade do empreendedor. Com base nisso, idealizei 4 tipos de questionários, onde eles são replicados um mês após o primeiro abordagem e de forma diferente. Vamos dar um exemplo aqui, para que isso fique mais claro. No primeiro questionário, que eu trato do entendimento e que eu faço uma abordagem fechada, isto é, o empreendedor ele vai responder um sim ou não. Vou dar um exemplo só de uma questão, para que isso não fique muito cansativo nessa demonstração. No questionário tratando de entendimento, a primeira questão seria: você conhece o produto que vende? No mês seguinte, eu faria a mesma abordagem, só de forma aberta. Cite uma vantagem comercial do seu produto perante a concorrência. Vejam bem, isso só se tratando de entendimento. Vou passar uma questão se tratando de esforço. Uma questão fechada. Possui tempo para acompanhar o negócio? No mês seguinte, faria uma abordagem com uma questão aberta. Quais seus compromissos para a semana? Já em relação à habilidade, aplicaria um outro questionamento. Fechada. Executa o que foi planejado? Faria na mesma habilidade, aplicaria a questão aberta. Cite algo realizado a partir de algum planejamento. E, por último, tratando do sentimento, faria essa abordagem com essa questão fechada. Gostaria de ser reconhecido como gestor? Ou, um mês após, faria com a questão aberta. Em que ações como gestor faz algo para agradar a equipe? Bem, aqui vocês puderam observar 4 diferentes tipos de abordagem, sendo aberta e fechada para o conhecimento, para o esforço, para a habilidade e para o sentimento. Ao final, eu pegaria essas respostas e colocaria nesse gabarito. Aí entra a dialética kepiana para apurar esses resultados. Onde Kep fala, traduzindo ao campo psíquico, veremos o seguinte: duas afirmações constituem o processo legítimo da dialética. Duas negações redundam numa afirmação. Se eu digo não quero o que não é real, estou dizendo eu quero só o real. Isso é a dialética verdadeira. Porém, coloca-se uma negação antes ou depois da afirmação, destrua a realidade
é a realidade do absurdo, do impossível, a pseudodialética, o platonismo. Então, é com base nessa apuração das questões aplicadas ao empreendedor que eu conseguirei verificar onde está os seus gaps ou as suas falhas. E é a partir daí que eu, com um plano de ação, poderei trazer consciência daquela problemática para o empreendedor, de forma que ele aceite essa abordagem. E é com base nisso que nosso método ele alcança os seus objetivos, que é trazer consciência para o empreendedor para que ele possa desenvolver. E gostaria de terminar aqui com essa frase do Dr. Kepp. A doença do ser humano está na resistência que tem em ver seus problemas. Portanto, trata-se de uma eterna tentativa de ignorar seus pontos fracos. Termino por aqui, fico à disposição para demais questionamentos e agradeço a atenção e gostaria que pudesse colaborar cada vez mais com a melhoria de nossa sociedade através dessas conscientização de nossas falhas e erros. Obrigado e até a próxima.